Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, corrigindo o seu texto. Proposta nova de correção do seu texto enquanto você está fazendo a preparação ou do Enem, ou do vestibular, ou para concurso público, enfim. Liga para mim, manda um WhatsApp para o 71992941069, a gente faz um pacote bem legal, bem especial para a sua preparação. Eu estou na 11ª correção desse cara muito legal que eu estou assessorando para um concurso que vai acontecer daqui a uma semana, já a 11ª correção, né? Por favor. A proposta dele é uma proposta para 15 linhas, ele fez um texto com 30 linhas, mas é uma proposta para 15 linhas. E eu passei essa proposta para ele. Eu vou corrigir ao longo de nossa gravação, é que eu vou corrigir o texto para que vocês percebam qual é o impacto que a correção gera, não é, no corretor. Enfim, ele fez um texto de 30, era para ter feito um texto com 15, eu esqueci de frisar. A proposta era para se enquadrar as 15 linhas, mas mesmo assim eu vou fazer a correção identificando as nuances que nós temos no nosso texto, tá? Na nossa proposta. O texto 1 de Valci Carrasco evidencia uma dualidade de profundo caráter temporal, apresentando questões que transitam sobre temas ligados a concepções sociais que aludem ao movimento do tempo sobre a vida, a modismos, a transformações tecnológicas, etc. Com base na leitura do referido texto e em seus conhecimentos, redija sobre o tema como concebemos o passado recente e como podemos ver o futuro. Então, você tem duas vertentes. Já poderia, inclusive, com um comando desse, já poderia pensar na estruturação do texto em 2 parágrafos, porque um texto com 15 linhas, ele pode ser um texto com uma estrutura diferenciada daquela com a qual nós estamos tão acostumados, tá? Então, com esse comando já daria para fazer a divisão em 2 parágrafos. Para tanto, considere os limites estruturais do texto dissertativo em prosa e a modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Busque selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de seu ponto de vista de forma coerente e coesa. O texto 1, mas a gente já tem o comando. Como concebemos o passado recente, como podemos ver o futuro. É passado recente, é uma coisa importante a se frisar, tá? Há algum tempo visitei uma mini fazenda onde as crianças podiam conhecer galinhas, porcos e vacas. Entusiasmados, os pimpolhos se divertiam vendo os bichos e tentando estabelecer uma relação mental entre os animais e os bifes, pernis e asinhas fritas do cardápio cotidiano. Para elas, era algo tão misterioso como as cartinhas para Papai Noel. Como é que os pintinhos amarelinhos tão lindos se transformariam um dia em frango a passarinho? O mundo em que vivemos é marcado pela hipocrisia. A culinária é uma prova disso. Sou de uma época em que se compravam galinhas vivas, eram mortas e depenadas em casa. Tudo bem, eu mesmo não gostaria de assassinar galinhas como parte do meu cotidiano, em meio a cacarejos assustadores. Mas o frango de supermercado hoje em dia se assemelha a um derivado de petróleo. É um produto criado artificialmente com uma vaga origem animal. O sabor está mais plástico. Aquilo realmente teve penas ou é produzido em laboratório? Pior que ele, só mesmo o peru de Natal, com gosto de coisa nenhuma. Outro dia um amigo recusou-se a comer frango assado, simplesmente porque parecia com frango.
Ai, meu Deus, texto maravilhoso, encantador. Ele faz um questionamento justamente nesse texto acerca de que na época dele ele vivenciava, não é, essa relação com o animal, e que a culinária ela representa esse passado recente que foi tão profundamente modificado que as crianças não conseguem estabelecer essa relação. E como isso pode afetar o futuro? Como é que isso pode ser afetado no futuro, né? Então ele faz questionar se por um acaso hoje nós estamos vivendo essa era em que nós não conseguimos fazer essa identificação, essa relação com os animais na culinária, porque no dia a dia a gente não vê uma galinha, as crianças não brincam mais de pega-pega, as crianças elas estão mais fracas do que as crianças de há 20 anos, inclusive tem uma pesquisa que faz esse diagnóstico que as crianças das grandes cidades, elas hoje são mais fracas do que as crianças de há 20 anos, porque as crianças de há 20 anos elas corriam, elas brincavam. Hoje as crianças estão se dedicando ao eletrônico, os bichinhos de estimação são aqueles bichinhos dos joguinhos, brincar de fazendinha é no joguinho. Então é capaz, por exemplo, de a criança querer abraçar um tigre, ou como aconteceu nos Estados Unidos, querer ver o chimpanzé, porque o chimpanzé se tornou um ser mítico de um controle, né, de um celular, de um equipamento. Mas enfim, vamos ver aqui o texto dele. Segundo Paul Claudel, o tempo é o sentido da vida, portanto, é possível analisar o passado para inferir sobre o futuro. Nessa análise temporal, percebe-se que o estilo de vida das pessoas foi e ainda será bastante influenciado por dois aspectos: o aumento da velocidade da informação e a revolução técnico-científica. Nossa, muito bom, cara. Olha, você melhorou, viu? Ficou muito melhor mesmo. Eu fiz a correção prévia desse texto, mas o texto é outro, tá? Porque, por exemplo, ele coloca essa citação no texto dele, mas o texto anterior estava com muitos problemas. Eu fiz um áudio para ele analisando o texto e requisitando que ele realmente escrevesse um outro texto, porque aquele ali não iria ser interessante para fazer a correção. Mas muito boa a sua introdução. Veja aqui você é a velocidade da informação e a revolução técnico-científica. Se a gente for parar para pensar nessa questão da informação, há 100 anos, há um século, você tinha informações que demoravam horrores para chegar no interior. Hoje, pela ligação, pelo celular, pelo WhatsApp, de uma velocidade incrível. E isso está relacionado mesmo também a uma revolução técnico-científica. Muito legal, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei bastante dessa introdução. Vamos aí para frente, né? O aumento você apresenta duas abordagens, né? Duas razões,